Show de bola, meus amores, estamos iniciando mais um Pô de Dança, né? Hoje estou aqui com um convidado super especial, não vou falar, pesquisador de dança de salão, vários livros escritos, trouxe alguns livros aqui, ó, uns para dar de presente, outros para a gente ver, vai falar bastante dos seus livros, né? Marco Antônio Perna, e fotógrafo também, tem isso também, porque, né? Principalmente de dança, bastante coisa aí. Quem não viu esse cara aqui nos bailes, quem nunca viu numa palestra, meu parceiro tá perdendo. Primeira vez que eu tive o contato com ele foi numa palestra lá no Centro de Dança Alex Carvalho, né? O Alex e o Rafael convidaram ele para dar uma palestra, né, sobre dança, sobre a história da dança lá, né, no Brasil. Foi bem interessante e a gente fica com aquilo na mente. E assim, é muito bom para nós dançarinos entender um pouco dessa história, né? Entender um pouco de tudo isso que a gente vivencia. Eu costumo dizer que para a gente saber onde a gente está indo, a gente tem que olhar para o nosso passado. Ver o que aconteceu, ver por que as coisas são feitas daquela forma e como nós, como profissionais, né, conseguir levar isso adiante, falar um pouco de história. Eu sou mais pro lado do Zouk, né, sou professor de dança de salão também, mas trabalho mais com o Zouk e sempre falo para as pessoas, muitos dos movimentos que a gente faz hoje, para a gente entender e fazer com maestria, a gente precisa entender um pouco do nosso passado, o passado da dança. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, disponibilizado um pouco do seu tempo para bater esse papo com a gente, contar um pouquinho da sua história, falar muito sobre dança, muito sobre a história da dança. E é isso, tá? Vou dar alguns recadinhos aqui rapidinho. Lembrar de seguir aqui o nosso Instagram do Pô de Dança, seguir o canal do YouTube, comentar, deixar um comentário, né? Vou deixar o Instagram aqui do Marco Antônio, só do Perna, vou chamar Perna. Só Perna? Só Perna. Só Perna, que eu comecei a chamar ele de senhor e vou dar senhor, não, tem que ser... Só Perna. Então vou só Perna. Perna tá bom, todo mundo vai ser como Perna. Exatamente. E vou deixar aqui todas as redes sociais, vou deixar os links dos livros também, quem quiser comprar, eu vou falar um pouquinho hoje dos livros. E é isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença nesse projeto aí que eu tô trazendo, já estou desenvolvendo já tem 2 anos, né? E saber um pouquinho da história de cada um que vem aqui é muito importante para mim. Então, eu sempre começo com uma frase que é muito importante para mim, que é: por que a dança? Como a dança começou na sua vida? Então, tá bom, Silvio. Você já falou Simão de novo, né? Mas antes de começar, eu vou falar que é muito interessante esse podcast que você fez, porque não fica naquela coisa de falar de um tema especificamente, vamos dizer assim. A gente precisa também conhecer os profissionais que existem e que em algum momento vão deixar de existir, porque a gente não é finito, né? E vai ficar registrada a história deles, né? De alguma forma, né? Então, por que dança? Por que dança? É uma boa pergunta. Caramba, né? Mas é para mim uma resposta um pouco simples, né? Eu sou de uma geração que eu via meus pais dançando em casamentos. Eu pequenininho, década de 70, vi eles no casamento dançando e eu achava aquilo o máximo. Eu queria dançar também, não sabia como. Eu era criança, né? Era uma coisa impossível, né? O tempo se passou. Em 89, 88 teve aquele boom da lambada que gerou depois o Zouk, que gerou profissionais como você, como o Alex, né, que você já falou. Né? Se não fosse aquele boom de 88, 89 da lambada, eu não estaria na dança de salão, provavelmente você não seria professor de Zouk. Verdade. Né? E por aí vai. E então, em 89, eu me vi com a namorada da época dançando, mesmo sem saber, lambada. Porque lambada, tipo assim, era só chegar e começar e sair. Alguma coisa sempre saía. Não tinha muito essa preocupação também do como ia sair, né? Antes disso, só me lembro também num casamento assim, em Minas Gerais, lá. Eu tinha 20 anos. Em 89, eu tinha 24 anos. Tinha 24 anos, é isso. Mas eu lembro um pouquinho antes, uns 2, 3 anos antes, dançando valsa, tentando dançar, né? Um casamento em Minas Gerais, numa fazenda, um sítio lá, coisa parecida. Mas aquele 2 para lá, 2 para cá, daquele jeito, esbarrando todo mundo e dando graças a Deus que eu estava esbarrando todo mundo, porque ninguém ia notar que eu não estava dançando nada, não sabia dançar, né? Aí esbarrar para lá, esbarrar para cá, e todo mundo esbarrando, estava tudo bem. A valsa dá para fazer isso também. Bom, até que em 93, eu conversando com uma amiga, ela me disse que ela estava fazendo dança de salão,
né? Tinha começado a fazer dança de salão num instrutor que era ex-bolsista do Jaime Arocho, na Tijuca. Aí ela me levou, né? Eu comecei a fazer aula lá, fiquei 1 ano e meio no Sesc Tijuca, né? Mais ou menos, até que eu cheguei a um ponto que tem que passar para o próprio Jaime, né? Ou seja, chega um ponto que a gente tem que buscar o mestre do mestre, né? Sim, sim. E em 1995, então, eu comecei na Academia em Botafogo do Jaime, né? E aprendi de tudo. Aí foi uma revolução. Essa década daí, que eu sempre falo para as pessoas, não tem coisa igual à década de 90, principalmente os últimos 5 anos da década de 90 para a dança de salão. Caramba. Foi justamente o pessoal vindo daquela boom da lambada, em 88, 89, né? Começou a entrar muita gente se profissionalizou, né? E tipo de 95 a 2000, mais ou menos, foi a época de tudo. Tinha o pessoal da antiga, tinha um pessoal novo que tinha entrado, tinha academia para rodo por tudo quanto é lugar, tinha principalmente, hoje em dia tem algumas academias também, né? Sim. A pandemia meio que tirou algumas, né? Infelizmente, né? Infelizmente, mas ainda tem bastante academia, vamos dizer assim, não tanto quanto a década de 90. Mas tinha uma coisa, um diferencial muito grande, que era a quantidade de bailes. Tinha literalmente bailes de segunda a segunda. E você, às vezes, tinha a opção de 2 bailes no mesmo dia, principalmente mais perto do final de semana. Não sei, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tinha essa onde que eu vou dançar hoje? Tinha. Caramba, né? Isso era uma coisa que, infelizmente, hoje eu vejo que não tem mais. Hoje não, já muito. Não, te pega na minha época mesmo, né? Eu vou fazer 13 anos de dança agora em janeiro, né? De dança de salão. Também é um tempinho já considerável. E, cara, quando eu comecei, era isso aí, eram muitos bailes, né? Bailes de aniversário, bailes de academia, aniversário de academia. E hoje a gente não vê isso com essa frequência. Isso era tipo 2012, 11. Foi 2012, janeiro de 2012 foi quando eu entrei no... Pois é. Mas isso daí, digamos assim, eu voltei a dançar, quando eu tenho parado, eu vou chegar lá, né? Voltei a dançar em 2013 e eu vi que não era mais a mesma coisa da década de 90. Né? Enfim, então eu comecei em 93, né? E esses últimos 5 anos da década aí, a partir de 95 no Jaime, foram assim maravilhosos, um aprendizado. Eu achei que eu não sou profissional de dança, no sentido de não sou dançarino profissional, muito menos professor de dança, né? Sim. Mas eu cheguei, e também não sou talentoso na pista de dança, mas eu achei que cheguei num bom patamar assim, de nível de dança em 97, mais ou menos, que eu fiquei feliz. E eu dancei, não vou citar nomes aqui, mas eu dancei com uma profissional de dança, que ela tem cabelo vermelho, mas é da antiga, né? Não é dessas novinhas, né? E ela dançou comigo o tempo todo no baile, assim, samba e fazendo. Meu Deus, ela não está reclamando. Sabe aquela coisa de você está iniciando, você começa a querer dançar com as pessoas e não tem coragem e tal. Aí, de repente, em 97, eu vi que eu não estava fazendo feio, ela não estava reclamando, eu estava dançando normal, eu estava, estou feliz da vida. Eu cheguei num ponto que eu acho que todo mundo quer chegar, né? Estou bacana. E a outra vez que aconteceu isso foi em 99. Eu fui num baile porque era maravilhoso isso, né? Tinha curso de professores, tem os cursos de professores, já garotos continuam tendo, né? Mas o que acontece? Na década de 90, principalmente quando ele começou, tinha muita gente do Brasil todo que vinha fazer aula aqui. Acho que ainda deve ter, né? Tem, pô. Curso de professores do Jaime, tem muita gente que vem para cá para fazer curso de professores do Jaime. Porque na década de 90, basicamente, foi assim. Ou o pessoal vinha para cá, para o Rio de Janeiro, e ficava uma temporada, 1, 2, 3 anos, depois voltava para a sua cidade, né? Levando aquela bagagem, ou vinha fazer os cursos dele. Muitas vezes os que também iam de volta para a sua cidade, depois continuavam fazendo curso de professores. Então, era o baile, aí que está o detalhe, o baile do curso de professores era aquele baile. Né? Então, eu me lembro em 99, eu fui, eu vou lá, hoje é baile do curso de professores, eu vou lá. Aí peguei também uma professora de Minas Gerais, de Uberlândia, também não vou citar nome, mas também com Uberlândia, já não, o pessoal da antiga não tem muito difícil de aula para dançar. Aí teve aquela distância protocolar, né, tal, começamos a dançar, tal, bababá. Aí, de repente, tudo, obviamente, dentro dos padrões da dança, sem nenhuma conotação de qualquer outra coisa, né? Mas só de dança mesmo, eu não sendo profissional, ela sendo uma profissional que dança muito bem, começou a se aproximar, até que a gente começou a dançar um bolero junto, realmente. Aí eu, nossa, devo estar indo bem.
Aí foi as duas situações que eu me senti super feliz. Né? Cheguei no meu alvo. Depois disso foi de ladeira abaixo. Né? Aí em casa, aí parei de dançar, eu casei na dança, inclusive. Caramba! Uma mulher, né? Dançarina também. Dançarina também, Fazia como eu, curso né? Na Academia Maria Antonieta, que a gente se conheceu lá. Casei, inclusive, na Academia Maria Antonieta. Caramba, né? meu Deus! Uma das madrinhas foi a própria Maria Antonieta, junto com o Kiko, pra você ter ideia. E foi tipo assim, aí começou essa história, mas aí ao mesmo tempo também eu meio que fui me afastando, porque eu tive filha, me afastando da dança, mas continuava, dos bailes que eu digo, né? Mas continuava fotografando, aí vou voltar um pouquinho atrás, continuava fotografando, continuava indo aos bailes, mas aí, tipo em 2005 eu comecei a parar de ir aos bailes, né? Assim, para trabalhar, vamos dizer. Mas por que eu estou falando que eu ia aos bailes para trabalhar? Porque em 97, eu conversando com o Jaime Arocha, ele falou: Pena, por que você não faz aí a página da Academia Jaime Arocha? Ele já tinha uma página ou duas anteriores, né? Então eu fiz a terceira versão, que é responsável pela terceira versão, e veio a ideia, já deve estar na milionésima versão atualmente, não sei. Aí me veio a ideia de fazer um portal de dança de salão, isso em 1997, né? Não tinha nada, a internet como a gente conhece hoje começou em 95. Sim. Né? Com web. Tinha muito blog antigamente. Tinha muito blog. E o blog foi depois dessa época. Não, foi depois do Foi blog. depois de 97. Isso, né? O blog deve ter sido coisa de 2000. Enfim, era uma coisa assim precursora. Então eu fiz um portal chamado dançadesalão.com, né? Que não tinha similar na época, não tinha nada, né? Depois Eu lembro disso. O Leandro, em 2005, mais ou menos 2004, 2005, ele criou o Danceadores, né? Seguindo mais ou menos a mesma linha, e ele focou diferente de uma forma que depois a gente chega lá e eu explico. Então, em 97, eu criei esse portal, que é a forma que eu via para captar recursos para manter o portal, para pagar a anuidade da hospedagem, e eu tirar algum, era botar anúncios, né? Então, os anunciantes... Tinha revista também, não tinha? Cheguei a ter revista também, enfim, também de poucos anunciantes. O problema todo é esse, a gente acaba captando poucos anunciantes, mas eu tinha o suficiente para pagar todas as minhas despesas de hospedagem e tal, tudo mais. Aí chegou um momento, como é que eu faço para colocar as pessoas a entrarem? O que elas vão ver dentro do portal para ser interessante? Eu estou botando aqui alguns históricos, algumas coisas assim, mas o que é importante? Eu acho que se eu fotografar em bailes, né? Mas o senhor já fotografava, sim ou não? Você já fotografava? Como é que entrou a foto? Desde criança eu gosto de fotografar. Meu pai gostava de fotografar, tinha máquina quando jovem, ele me deu uma máquina pequenininha para começar a fotografar. Mas assim, profissional, com máquina profissional, eu comprei minha primeira em 97, de filme, né? Foi como eu comecei a fotografar a dança de salão, os bailes, com máquina profissional de filme. Só que, como eram poucos anúncios, eu cheguei à conclusão que não dava para ficar gastando com revelação, era um tanto trabalheiro danado para colocar as fotos no... Hoje é muito mais fácil, né? Hoje tira, digital. Fácil. Qualquer celular faz de foto top, né? Então, tipo, em 99, eu consegui uma máquina digital já, uma simplesinha, e aí abandonei a máquina profissional. E só que a digital daquele tempo era uma grande porcaria, né? Era muito fraca. Muito fraquinha. Mas servia para a internet também. A internet era uma grande porcaria também, ou seja, as fotinhas que a gente tinha que colocar era coisa pequenininha. Não tinha qualidade, era qualidade as fotos. Então tá muito bom. Foi daquele jeito, né? Outra coisa que surgiu naquele momento foi a lista de discussão. Hoje em dia a gente tem rede social, tem muito blá blá blá, muita discussão em rede social, brigas e outras coisas, né? Naquela época não tinha rede social. Então tinha o negócio de fóruns. Mas aí é outro esquema, como é que funcionava, o pessoal não se interessava muito. Então um colega, Perna, eu estou aqui criando uma lista de discussão, vamos fazer parceria? Aí fizemos uma parceria. Como assim uma lista de discussão? Lista de discussão. Lista de discussão. Né? É um conceito que daquela época, né?
Por e-mail, você mandava uma mensagem para um servidor, né, para um endereço de e-mail, e ele distribuía para todo mundo que estava cadastrado ali, como se fosse um grupo hoje em dia do Facebook, entre aspas. Você tinha que botar o seu e-mail naquela lista para receber? Seria uma lista de e-mails, só que todo mundo que quisesse responder, um e-mail que recebesse, né, ele dava um reply respondendo naquele e-mail, ia para aquele local e distribuía para todo mundo, como se fosse realmente um grupo de Facebook, ou coisa parecida, né? Então, as discussões começaram ali, né? Eu dei esse apoio, botei no dançasamba.com essa lista de discussão, e a gente começou a contactar gente do Brasil todo que não tinha esse contato, né? Por exemplo, o Jaime tinha um curso de professores, teve um encontro internacional da dança que o Jaime fez. Sim. Mas a gente não tinha esse contato assim por alguma rede social, não existia isso, não tinha como. Então a lista de discussão foi uma das primeiras formas de intercâmbio entre os profissionais do Brasil todo, né? E daí veio muita discussão, muita conversa, gente explicando que o outro não sabia, como é que é a dança na sua cidade, qual é a história da salsa, qual é a história do tango, qual é a história, não sei, ninguém. Alguns sabiam, outros não sabiam, a gente discutia, e chegamos à conclusão que a gente não tinha nada formal sobre a história do samba de gafieira, sobre a história do nosso samba do Rio de Janeiro, né? A gente tinha alguma coisa do tango. Foi aí que você começou a parte de pesquisas? Exatamente. Em 99, com essas discussões, nessa discussão, cheguei à conclusão que a gente não pode ficar sem história, sem saber como é que aconteceu isso. Aí comecei a pesquisar, descobri que existia um livro chamado Machixa, a Dança Excomungada, de um jornalista chamado JFG, né, que foi lançado em 73, se não me engano, e só. Mas ali ele era especificamente sobre machixe, né? E precisávamos também alguma coisa sobre samba. Principalmente o samba de gafieira, porque de samba de carnaval, samba no pé, essas coisas, aí tem pesquisadores, aí tem arroto. Mas se você for pesquisar, né, é uma informaçãozinha aqui sobre samba de gafieira, outra informaçãozinha ali, tudo disperso e muito ralo, né? Então, pensei, vou começar a pesquisar isso. Comecei indo a acervos, catando livros que existiam que falassem sobre música ou sobre outras danças, né? Tudo que falasse, mesmo assim, de passagem, mesmo como se fosse do ponto de vista musical, estava interessando para ver o que existia e eu podia recolher para a nossa história do samba de gafieira enquanto dança, né? Então, acervos, bibliotecas, eu fui à Biblioteca Nacional pesquisar, vendo rolo de filme, microfilme de jornais de 100 anos atrás, de 80 anos atrás. O negócio era punk naquela época, não é? Desculpe os pesquisadores atuais, né? Mas não era essa pesquisa Nutella que a gente entra na internet, põe lá, já aparece tudo da Biblioteca Nacional, aparece um monte de coisa. Jornais do século XIX, XVIII, hoje em dia já aparece. Naquela época não, a gente tinha que ir até lá e meter a cara lá nos microfilmes e descobrir as coisas, né? Isso que eu ia falar, muito diferente, né? Por exemplo, essa lista de discussão que você falou, para saber, ali as pessoas falavam, né, sobre as histórias. E isso é muito interessante, porque, cara, hoje em dia tu bota ali no Google, vai achando opções de coisa, né? Tem tudo. Até questão de livros mesmo. Hoje dá para você baixar um livro, né, de virtual, botar lá a pesquisa da palavra que você quer e já vai para aquela palavra. Praticamente aqui não é o livro todo. Exatamente. O que acontece? Eu pegava um livro na biblioteca e assim. Sabe aquele negócio de leitura dinâmica? Tinha que ser leitura dinâmica. Caraca. Porque não dava, né? Ou seja, você tem um livro em papel. Como é que você vai pesquisar vários livros com um tempo hábil para ver o que importa? O livro não era de dança, o livro era de música, o livro era de, sei lá, de alguma outra coisa. Falava alguma coisa de história. História. Aí eu tinha que ver se tinha alguma coisa de dança ali e era interessante. Aí eu consegui com isso compilar material suficiente para fazer esse livro aqui em 2001. Entendeu? Ou seja, um período de... Foi o primeiro, esse aqui foi o primeiro. Esse aqui tem vários volumes, não tem? Tem outros volumes? Esse daqui são 4 volumes, né? Esse foi o que eu li. Esse aqui foi a primeira edição, é o primeiro volume, né? Que eu fiz uma tiragem de 1.000 exemplares.
Os outros eu faço só por demanda. Então eu tenho sempre 5, 10, quando muito, em estoque, né? E vou fazendo por demanda. Aliás, o livro verde também, que é o Samba de Gafieira, a História da Dança Brasileira, eu iniciei por demanda. O que é por demanda? É você poder fazer 10, 20, a gente paga um pouquinho mais caro, mas faz uma quantidade suficiente para atender a demanda, né, justamente. Né? Legal. Aí depois de 300 mais ou menos fez, vou fazer uma tiragem maior. Aí em 2005 eu consegui apoio de um monte de academias, né? E consegui imprimir 1000 exemplares desse livro aqui, que durou de 2015, 2005 até 2017, mais ou menos, essa tiragem, né? Aí eu voltei por demanda, porque eu também já tinha feito 1000, não vou fazer mais 1000 agora, não sei nem onde é que eu vou botar lá em casa, né? Eu estou muito espaço. Você começa a fazer digital? Tem digital? Em algum momento vai passar para digital, mas por enquanto não. A verdade é que eu tenho uma versão traduzida para inglês, que estou para passar para digital há muito tempo. Mas tem alguns entravezinhos aí e paciência também para rediagramar ele, né? Então eu estou uns 10 anos para botar ele em digital liberado para todo mundo, no mundo todo poder ver. A versão em inglês, né? Eu acho interessante o mundo todo ter acesso. Isso, hoje a gente tem muito isso, né? Eu tenho um e-book também, que eu fiz um e-book agora, é pequeno, são 25 páginas, né? E eu fiz ele todo digital. São 7 fatores que te ajudam a evoluir na dança. Então ali eu conto 7 fatores que eu vi como profissional, onde eu vejo que se você seguir aquela dinâmica, né, dos 7 fatores, você consegue se tornar um bom dançarino e tudo mais. E eu fiz ele em estilo de e-book e transformei ele para inglês também. Então assim, foi... Hoje em dia o e-book é uma necessidade, né? Porque eu gosto do livro físico. Eu gosto de ter o livro, até porque o livro, eu estou lendo agora um romance lá, fica na cabeceira da cama ali, eu vou dormir, eu leio ali um pouquinho e já vou dormir. Eu gosto disso. Porque o celular, ele me distrai muito. Então, às vezes eu estou no celular, ou então tem gente que lê no iPad, né, e tudo mais, aí acaba fazendo... Mas eu me distraio e vou para outra coisa. Livro tem que ser em papel. Eu gosto muito desse daqui. Agora, voltando para esse daqui eu encontrei em 2005, a professora de dança de salão, principalmente para crianças, Raquel Mesquita, né? Sim, Raquel Mesquita. Isso. Eu estava voltando da curso de pós-graduação da FAMEC em Curitiba, que eu fui convidado a dar uma palestra lá, e encontrei ela no aeroporto, né? Eu nunca encontro ela nem no Rio de Janeiro mais, né? Pra falar a verdade, né? Mas encontrei ela no aeroporto, que a gente estava fazendo baldeação aqui em São Paulo, né? Para poder vir para o Rio. Ela estava indo para algum lugar, não me lembro onde. E ela, Perna, por que você não vai fazer outro livro? Não, eu já tinha feito esse, né? Não vai fazer... não sei... 2006, não sei... faz um de coletânea, não sei o que e tal, coletânea... não sei... Ficou no não sei... Passou 5 anos, né? Dá um trabalho. Dá um trabalho. Aí eu pensei, não vou fazer mais um livro meu assim, mas eu vou organizar um livro com vários autores... eu lembro desse pesquisadores. Você conta da Raquel Mesquita nesse livro? Exatamente. Eu lembro disso. Ela aqui, a Raquel Mesquita está aqui, e na introdução eu falo justamente sobre esse encontro que eu tive com ela em 2006, que gerou a sementinha para fazer esse livro aqui. E dessa sementinha, além desse aqui, tem mais 3 volumes, né? Nessa mesma ideia, uma coletânea organizada por mim, que tem sempre tem 1 ou 2 artigos meus, eu não sei exatamente quantos tem cada um, né? E vários outros pesquisadores ou profissionais de dança, né, falando a respeito de algum tema que ele domine bem, né? E não me pergunte o que era a Raquel Mesquita escreveu aqui, porque eu realmente estou olhando aqui. E vamos ver, comprem e vejam. Isso aí, vou deixar o link de todos os livros aqui, tá? Para que você entre. Dá para comprar online? Dá para comprar online, né? Comprar online, envia. Esse aqui também, essa primeira edição, eu também tive apoios de vários profissionais para fazer. Aqui, por exemplo, deixa eu me ver aqui para falar. Aqui, ó, da primeira versão, Centro Dança Alérgica Carvalho. Então ele já apoiou já naquela época. Esse aqui eu acho que ele já estava meio querendo ir para a França. Já estava querendo ir para a França. Já estava. Mas tem alguns. Esse aqui eu consegui menos apoio, porque afinal de contas a música. Dessa Valdeci de Souza.
Muito bom. Eu consegui fazer... Límulos, dança de salão. De Belo Horizonte. Então, eu dei aula lá agora. A gente deu uma aula lá na... Teve um evento, né? Eles alugaram a academia lá da Límulos pra gente dar aula lá. Aí foi bem legal, cara. Porque, tipo assim, a gente vê... toda a história deles, né? Eles botam os espetáculos nas paredes lá, as capas de espetáculos, e tu vê, cara, assim, cada espetáculo novo que eles criaram. Deve ser bacana. Eu tive lá em 2000. Nossa, então não tinha essa parede que você está falando. Tem lá. Cara, e é muito, assim, é uma parede muito grande e com várias, né? Os posts dos espetáculos, né? Cara, muito legal mesmo. Aliás, quando eu estive lá em 2001, eu presenciei uma coisa interessante que eu vi o vídeo que você entrevistou a Daiane Rubio, que ela falando que na Argentina, além de não se dançar tanto, né? Isso, ela fala, tem um corte dela bem interessante sobre isso. Ela falou que lá na Argentina todo mundo dança brasileira. Sim. Não é samba, bolero, ou não tem ritmo. É tudo a mesma coisa, vamos dizer assim, para os ouvidos argentinos, né? E em 2001 foi apresentado lá na Mimos a Gafieira Mineira, que é basicamente alguns profissionais de gafieira, não digo profissionais, mas dançarinos da antiga, de muito tempo de dança, se apresentando lá no baile da Mimos, né? E tocava uma salsa, tocava um bolero, e tocava não sei o que, e o é exatamente a mesma coisa. Ou seja, não mudava a dança, só mudava o ritmo, a gente sentia o ritmo. O que eu quero dizer com isso é que no Brasil todo foi justamente isso que eu pesquisei pelo meu livro, né? Isso que abriu meus olhos, né? Vamos dizer assim. E por isso que o Jaime Arocha virou esse sucesso como professor de dança, espalhando a dança pelo Brasil, e o Carlinhos Jesus espalhando a vibe da dança também pelo Brasil todo, né? É que o Rio de Janeiro realmente é um caso particular na dança de salão, né? Você tem o Nordeste todo dançando forró, vários tipos de específicos de forró, da dança, que seria o shot, achado, enfim, e outras modalidades aí, outros tipos de estilos, né? Que a gente meio que fechou tudo numa coisa só que chamou de forró, aqui no Sudeste, Sul, né? Mas eles têm essa coisa também de criar, né? Agora, Belém tem o Brega, justamente, e por aí vai. Mas se você parar para pensar e olhar para quanto mais para o Sul, menos vai tendo suas danças próprias, né? O pessoal vai dançando muitas danças europeias, tipo valsa, ou as danças que trouxeram aqui do Rio, ou a salsa que veio do exterior, né? Por aí vai. Então você não tem a criação de coisas. Até São Paulo, desculpa os paulistas, mas vocês tinham uma dança chamada pagode paulista, que infelizmente foi engolida pela dançação de forma geral, né? E tem isso daí graças ao Mosquito, professor Mosquito de São Paulo, o samba rock. Que o Mosquito foi um grande incentivador e ao mesmo tempo uma pessoa que segurou as pontas aquele histórico daquela dança ali. Eu acho que é uma dança que é uma espécie de soltinho dançar no samba, mas completamente diferente de soltinho. Estou falando soltinho só para você ter ideia que é uma dança solta, né? Vocês terem ideia, né? Eu acho muito importante, eles têm essa criação lá, né? Mas fora isso, praticamente você fora isso, mais Nordeste, Norte-Nordeste. Aí você chega em Belo Horizonte, a Gafieira Mineira basicamente dançando a mesma coisa, tudo parece meio que soltinho, cheio de passo atlético, não, passo de show, né? Sim, essa coisa mais show. É interessante esse lance que o senhor falou você falou do chamado seu toda hora, não adianta. Você falou sobre o Norte e Nordeste, né? Eu já fui algumas vezes também para lá e sempre vejo, cara, é muito cultural deles. Lá a dança é cada esquina. Toda esquina que você vai tem uma coisa tocando brega, né? Tocando forró, eles estão dançando. Maranhão também, fui no Maranhão. Caramba, você vai num barzinho, tem que ter dança. Né? Tipo aqui no Rio de Janeiro, que você vai, tem o samba, tem o pagode, mas as pessoas não estão acostumadas a dançar em si. Tem o samba no pé, mas bem tímido, mas lá a dança 2 é muito forte. Aqui no Rio de Janeiro a gente tinha o samba que o pessoal fica sambando
mas não é dança de salão. Sim. A dança 2 lá é muito forte. Exatamente. Norte e Nordeste, a dança 2 é muito forte. Ou seja, isso eles têm esse mérito. Mas, ao mesmo tempo, não existe uma cidade que seja referência, vamos dizer assim. Tem várias referências, mas eu acho que uma faz isso, sei lá, eu não vou falar, mas um estilo de forró, outro estilo de forró. Eu acho até a lambada também, quando surgiu, tinha alguma referência lá, mas meio que misturou todo, a gente não sabe exatamente dizer que isso é de determinada cidade. Já o Rio de Janeiro é uma coisa diferente. Acho que eles vivem de influências, né? Eles vivem de influências. O Rio de Janeiro, realmente, o Rio de Janeiro já traz e fala, não, o samba é daqui, o samba dançado é aqui, é isso. E aquele negócio, com essa pesquisa que eu fiz, e descobrindo o livro do Machixe e tudo mais, a gente foi descobrindo que o Machixe é uma coisa que está no nosso DNA desde o século XIX, é uma criação carioca mesmo, né? Ou seja, é uma coisa que a gente tem. O que é basicamente o machixe? É uma dança que a sociedade que não tinha acesso aos bailes da corte, né, dos barões e sei lá mais o que, né, viam aquilo ali e tentavam fazer no seu sobrado, no seu quintal. Tentavam dançar de alguma forma. Caracterizar aquilo que eles viam. E de alguma forma a coisa foi mudando, inclusive musicalmente também, foram tendo as criações das músicas, dos ritmos nacionais, né? E em algum momento surgiu, não vou entrar em detalhes aqui, né, de como que aconteceu, né? Mas em algum momento surgiu o machixe A2. Né? E ele foi muito, digamos assim, teve muito preconceito em cima dele, porque o pessoal dizia, quem via de fora, aliás, na dança de salão sabe disso, né? Sim. E alguém que olha um casal dançando, alguém que nunca entrou para dança, vê um casal que não é casal realmente, que é duas pessoas se encontraram no baile, uma tirou a outra, ele está querendo pegar aquela garota ali. A minha mulher não dança com esse cara, não. Isso é uma coisa, infelizmente, são olhos de pessoas que estão de fora da dança, né? Então, até hoje acontece. É muito comum isso. Pois é. Então, no século XIX, o pessoal via o machixe como uma coisa assim, lasciva, uma coisa pecaminosa, porque era tudo agarradinho e tudo mais. Então, quem não era dança, olha aquilo com os olhos diferentes, né? E engraçado que em 1988, 89, quando surgiu a lambada, houve essa mesma reação, né? A lambada levou também essa alcunha de coisa lasciva, pecaminosa, dança proibida. Virou filme, lambada, a dança proibida. Então a história, literalmente a história se repete. E assim como a lambada gerou o zouk brasileiro, o machixe, muito tempo depois, gerou o samba de gafieira, ou samba A2. O nome correto seria samba A2, né? Inclusive porque tem gente que diz que na gafieira não se dança daquele jeito, vamos dizer assim. Mas o samba A2 é carioca, a gafieira, as principais e famosas eram no Rio de Janeiro, a gafieira é uma coisa importante para o Rio, e bem ou mal também se dançava lá, né? Então eu acho justo dar o nome de samba gafieira. E Maria Antonieta concordava com isso e tudo mais. Vários dos profissionais gostam desse nome, e é um nome que, digamos assim, remete ao Rio de Janeiro e à nossa dança. Então é samba A2, é samba de salão, é samba de gafieira. Pronto. Sim. Resolvida a questão. Eu acho que samba de gafieira é um nome bem legal e caracteriza muito isso. Caracteriza, assim, quando a gente fala geralmente samba, né, que a gente tem que caracterizar, a gente fala dança de samba A2. Por exemplo, lá, uma coisa que acontece muito comigo, às vezes eu falo que assim, não, que eu vou pro baile, né? Aí as pessoas falam que assim, baile funk? Não. Hoje em dia já é baile funk. Não, eu vou pro baile funk, eu vou pro baile de dança A2. Eu caracterizo como, baile de dança A2, seja de mulher, sutinho, samba, né? Então eu sempre falo, não, é samba A2, samba de gafieira é samba A2. Mas a gafieira, o nome gafieira para mim também é um nome muito bom. Inclusive você falou uma coisa interessante, eu acho que hoje em dia para o povo a gente tem que falar dança A2, não mais dança de salão. Talvez seja um termo de velho. A gente fala no meio, é tudo meio obviamente dança de salão. Mas para o povo externo é melhor falar dança A2, que fica mais fácil de entender. Senão dança de salão, aquela coisa de velho, aquela coisa de terceira idade. Tem sempre isso, né? Daquele pessoal com 80 anos, tudo lá no Bengala e tal. Eu estou longe ainda, né? Mas é isso. Então, o que acontece? A gafieira é um local folclórico, é um local turístico.
né? O que realmente criou o samba de gafieira? Foram os clubes de subúrbio, foram as sociedades dançantes, foram as primeiras gafeiras também, né? O subúrbio foi muito importante, né? Nesse livro aqui o senhor fala disso também. Tem muito disso do subúrbio, eu lembro que cita alguns lugares. Se não fosse esses clubes, o que são clubes? São aqueles clubes tipo a Associação dos Empregados do Comércio, a Associação dos Policiais Militares, não sei das quantas, a Associação dos Tenentes da Aeronáutica, sei lá, qualquer clube desse. Clube Mackenzie, no Meia, né? São clubes recreativos. Né? Aston, que é da Polícia Militar, Pavuna. Pavunense, lá na Pavuna. São clubes que o pessoal ia para fazer a interação social. Né? Então, esses clubes é que realmente mantiveram a chama da dança de salão ou da dança 2. Eu acho que até hoje. Até hoje, porque muitos deles existem. E uma coisa também que eu vejo muito forte da dança de salão, que eu não vejo em outros lugares, é baile de banda, com banda. Cara, banda pra mim. Porque, assim, é uma coisa tradicional e às vezes eu chego nos lugares e falo, pô, não tem baile de banda? Não tem baile de banda, é DJ, né? E, pô, baile de banda... porque, infelizmente, sai muito caro fazer baile de banda, né? É aquela coisa. Como os bailes são difíceis de serem realizados hoje em dia pela quantidade de pessoas que têm que ir ao baile para se pagar, né? Eu acho que por isso acaba indo pro DJ, de alguma forma, né? Eu gosto dos dois, né? Vamos dizer assim. Inclusive, uma coisa interessante que você falou sobre banda é que, me corrija se eu estiver errado, a impressão que a gente não conhece muitos profissionais, os profissionais músicos não interagem muito com os dançarinos e não interagem muito com a dança. Eles chegam lá, se apresentam, depois fazem as malas e vão embora porque estavam trabalhando e querem voltar para casa. Né? Então eu sempre tive essa impressão, e é claro, tem um ou outro que a gente conhece. Um que eu guardo na boa memória é o Robson, que era saxofonista do Brasil Show na década de 90, depois ele foi para Novos Tempos, banda Novos Tempos, acho que esse é o nome. Novos Tempos. E ele morreu uns 2 ou 3 anos, 3 anos ou 4 anos atrás, alguma coisa assim. Então, são poucos profissionais de música que interagem com a dança de salão. Mas eles aprendem a botar uma batida que a gente dance e verifica. Eu tive muito contato justamente com o Robson no final da década de 90 para conversar sobre essas coisas, inclusive falar do livro, porque a gente eu fiz uma parceria com o Brasil Show na época, e por aí vai, né? Então são boas lembranças também. Esse lance da banda, por exemplo, dos músicos interagirem, realmente não vejo tanto. Eu tenho mais estado no Zouk, agora estou voltando mais pro samba, né? Fui alguns bailes agora de banda, mas eu acho muito interessante porque a dança de salão que também continua contribuindo com essas bandas, né? Porque eu vejo que sempre estão renovando os músicos, claro, né? Mas as bandas continuam muito fortes com a dança. Bailes que eu ia 10 anos atrás, que hoje em dia tu bota as bandas estão aí tocando firme nos bailes, né? Continuam dançando. Isso é uma coisa interessante, porque a gente está falando agora de bandas, né? Músicos ganhando dinheiro dentro da dança de salão. Então a dança de salão é um meio que congrega profissionais e personagens das mais distintas habilidades, vamos dizer assim. Então, obviamente, já tem um músico, né? O DJ, que seria uma outra vertente musical também, de alguma forma, né? Você tem o dançarino de aluguel, que durante muito tempo é bom ou ruim, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ou seja, é bom porque o profissional de dança faz algum trocado, é bom porque tem muita mulher na dança, Muita gente na dança, então tem que ter esse profissional. Querendo ou não, supra aquele mercado, aquele mercado e aquela demanda, né? Que tem de dança, vou botar assim, mais senhoras hoje em dia, né? Mas supra aquilo que realmente, antigamente, hoje em dia, acho que tem mais produtor também, mas antigamente era... A coisa ruim que a gente via naquela época, na época que começou essa proliferação de dança de aluguel, né? É que as mulheres acabavam se acostumando, né, querendo dançar naquele padrão. Então, quem não era profissional sentia um pouco e ficava com medo de tirar elas para dançar depois, né? Porque ela tinha acabado de dançar com um dançador de aluguel, que obviamente é profissional. Né? Então, esse era só o lado ruim. Talvez, ao mesmo tempo, isso tenha se gerado temor em alguns dançarinos normais e afastado alguns. Não sei.
precisar disso. Mas com certeza gerou um pouco de temor em muita gente aí a tirar determinada dança que ficava dando, determinada dama que ficava dando show com algum dançarino de aluguel, né? Isso com certeza existiu. Eu via isso, eu fiz algumas vezes, né, contrato e tudo mais, ainda mais no início, né, porque o início como é que era? Era assim, a gente entrava numa escola, a gente era bolsista, né, beleza, mas eu quero ganhar um dinheiro, quero também manter, gastava muito, era passagem para ir. Bolsista não ganha, mas também não paga, né, então tem que ganhar de algum jeito. A gente ficava, então acabava surgindo uns contratos, Maria de ficha para fazer, né, e a gente acabava indo. E era muito interessante porque, assim, era uma coisa que eu já gostava de fazer e ainda ganhava um dinheiro. Que eu falava, pô, isso é muito bom. Já gosto de fazer isso aqui, né? Já faria de graça e poder ganhar ainda melhor ainda. Mas acaba chegando um ponto que eu vejo que aquele tipo de dançarino, ele acaba não evoluindo mais. Ele cai numa mesmice ao ponto de, tipo assim, eu já ganho dinheiro com isso aqui, já faço o meu. Chega uma hora que você não precisa ter um nível tão elevado de dança para dançar com as senhoras, e ele acaba não fazendo mais uma aula, não se atualizando e deixando aquela dança dele num nível básico, bem básico mesmo. E eu via muita gente que entrava assim, né, de bolsista, fazia 3, 4 meses de aula e parava de fazer aula. Beleza, já ganho meu dinheiro. Isso é normal, né? 3, 4 meses virar até professor. Era, né? Não sei como é que está hoje, mas eu acho que ainda deve existir isso. Existe. Hoje em dia é mais seletivo por causa da internet. Porque hoje em dia você tem a comparação de que existe uma seleção natural da internet em relação a quem realmente tem uma atualização e não tem. Porque hoje em dia, antigamente as pessoas não conseguiam ver. Ele dança bem, mas não tinha uma comparação. Hoje em dia, vídeos na internet são muito rápidos e você vê, beleza, esse cara aqui dança bem, esse cara aqui tem uma boa dança, mas existem outros profissionais muito mais qualificados. Então tem que correr atrás um pouquinho mais. Enfim, não é fácil não. Bom, voltando então para os personagens, temos também, além do músico, temos o garçom. Sim, garçom passa no meio do bairro da apresentação. Mas tudo bem que ele atrapalha a apresentação porque ele está filmando, né? Mas ele não derruba a coisa que o pessoal dançando, ele desvia de todo mundo dançando, ele tem que saber fazer isso. Cara, na moral. Não é para qualquer um, não. Mas é muito, muito interessante esse garçom, porque toda apresentação que a gente vai, tem um garçom que passa no meio. Filmagem, fotografia, não estão se preocupando com isso. Eles estão se preocupando com o baile rolando lá, eles passarem e não derrubar nada. Isso eles conseguem, né? E alguns profissionais, por exemplo, da estudantina, parece que ficaram famosos, conhecidos, e o pessoal gostava também. Tudo. Ou seja, também, assim como o Robson, eu conheci, né, saxofonista, tinha também garçons que também ficavam famosos dentro do meio, vamos dizer assim. Né? Então não era, digamos assim, aquela coisa de entrou para trabalhar e saiu depois sem nenhuma interação. Ele tem que entender um pouco para não derrubar nada durante o baile, né? Afinal de contas, ele vai passar numa pista, tem que saber que não pode atravessar a pista, né? E é isso, basicamente isso. E agora, na pista em si, você tem os personagens da pista. Pessoas que não são dançarinos profissionais, não são professores, não são músicos, não são garçons, que são personagens folclóricos, né? Então a estudantina tinha muitos personagens assim. Tinha um chamado Mongol, que era o nome dele, inclusive tem no meu livro isso, né? Ele era lutador de telequete. Telequete é aquela luta livre, meio palhaçada, armada, né? O pessoal pegava, jogava o outro lado, começava a dar pancada, mas sem dar pancada mesmo, uma coisa teatral, né? Então ele era lutador de telequete, só que já era velhinho, assim, no início dos anos 80, final dos anos 80, início dos 90, né? E diziam que você não podia recusar quando ele tirasse você para dançar. Né? E vem aquele cara, aquele marmanjo, aquele velho senhor, na época já, enorme ali, com cara de mal, a mulher tinha que aceitar. E ele botava para dançar qualquer um ali, não tinha problema. Hoje em dia nós temos, hoje em dia não, né? Há 30 anos ou mais, 40 talvez, a gente tem um personagem que é onipresente em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é filmagem, em tudo quanto é livro, em tudo quanto é coisa que acontece, lançamento, inauguração. Eu vou te perguntar, sem dar dicas, qual é esse personagem
careca da dança de salão. Kiko. Também, careca da dança de salão também, né? Eu já vi que não. Nem precisava falar careca, né? Nem precisava falar careca, Eu tava rindo aqui também, cara, o Kiko é demais. Mas o Kiko é um personagem, ele é um personagem folclórico. É dessas pessoas que você não pode esquecer que existe no meio, né? Tanto é que eu acho que no meio dos Ucos tinham lá, no início dos anos 2000, não sei exatamente, o pessoal chamava Kiko do Zuc. Não sei se você chegou a conhecer alguém assim. Cheguei a conhecer. Porque o cara também era careca e estava em todo outro lugar. Cheguei. Mas pelo visto esse daí ficou pouco tempo, então. Kiko até hoje, gente, não pode mais. Agora, sobre os dançarinos de aluguel, você tem uma contrapartida feminina na década de 50, que seria as taxi dancers. Vocês faziam a mesma coisa que o dançarino de aluguel faz hoje em dia, numa época que era o contrário. Os homens iam para os bailes ali do centro da cidade, por exemplo, no Beer Klaus não existe mais, Café Feliz também não existe mais, mas eram inferninhos, vamos dizer assim, tipo bares mesmo, né? As pessoas iam e depois do trabalho faziam uma happy hour e só tinham basicamente os executivos ali, tinha as meninas para dançar, também ganhando algum, né? Qualquer outro tipo de interpretação, se posso fazer isso, é preconceito. Não vou dizer que não existia, né? Qualquer outro tipo de coisa, como também hoje em dia no aluguel a gente sabe que existe algumas coisas também. Mas é tudo, digamos assim, de livre acordo entre as partes depois do baile, eu vou dizer assim. Então as taxi danças existiam na época e tinha cadeirinha, não era ficha como hoje em dia, né? Era um outro tipo de pagamento, vamos dizer assim, para se dançar. Outro tipo de personagem que existe é um fotógrafo, né? Isso aí, que eu queria entrar também. Sobre eu tenho o dançador do Leandro, tenho o Pascoal Vilado também, que é outro da antiga aí, e outras pessoas que andam passando aí ao longo da história, né? Tem uns que começaram a fotografar com dançadores, né? E viraram fotógrafos profissionais fora da dança, né? Vamos dizer assim, né? Literalmente fora da dança. Sim, sim. O Antônio que faz com dançadores também e fotografa muito fora da dança. Pois é, então tem essas pessoas aí. Então tem fotógrafo de dança, tem o promoter, né? Sem o promoter você não tem baile, né? Porque quem é que vai investir para chamar a banda para... Tudo bem, algumas academias fazem isso, mas tem locais, principalmente em clubes, né? Que tem essa pessoa que vai contactar a banda, que vai fazer propaganda, que vai correr atrás de tudo. Esse é o promoter, ou seja, o promotor de baile. Sim. E também é muito importante também esse tipo de personagem, vamos dizer assim. Agora não vou lembrar de todos os personagens, mas já se dá para se ver que a dança de salão é um ecossistema de muitas pessoas envolvidas e que depende de todas para funcionar. Tem um professor, obviamente, professor de dança também, claro, o principal, né? Sim. Aliás, o principal é o dançarino. Não querendo falar que é o principal, né? Porque eu acho que o professor de dança ele vem depois. O professor de dança ele vem mais para... eu digo assim, o professor de dança ele tá ali para te ajudar a evoluir e te ajudar a não se machucar também, né? Porque antigamente tinha muita coisa de se machucar nos bailes. Hoje eu provoco muito, tá nas minhas aulas e falo, cara, você tá aqui para evoluir, para ter uma satisfação pessoal de estar dançando bem, que nem você falou aí, peguei dançarinas que continuaram dançando comigo. Então isso é uma satisfação pessoal sua, que você teve ali de, tipo, ela tá dançando comigo 2, 3 músicas, não tá reclamando, entendeu? Isso é um ponto importante. Porque você também não tava machucando ela, não tava ao ponto de dar trancos e tudo mais. Aqui o público acho que é todo dança de salão, mas a gente tem que lembrar que o público que não é de dança de salão, né, não entende como é que funciona um baile realmente. Quem entra na dança, né, tem todo esse caminho longo, principalmente o cavaleiro, principalmente hoje em dia se fala a pessoa que vai conduzir, né? Sim. Tem esse caminho longo de aprendizado, porque não é fácil aprender. Mais longo do que da conduzida. Pois é. Eu acredito que a conduzida seja mais curta esse caminho. Exatamente, eu também. Seja conduzido ou conduzida hoje em dia a coisa, né? Então o caminho do condutor é bravo. Ou seja, a pessoa, principalmente para quem não tem talento nato como eu, por exemplo, né? Então chegar no ponto que eu me sinto feliz dançando com profissionais que não estão fazendo cara feia para mim, é soltar foguete. Essa é a grande verdade. Mas você falou sobre uma coisa agora interessante, um pouquinho antes, sobre
seleção natural. Sim. Era do que mesmo você falou? Eu falei sobre a seleção natural dos profissionais. Isso, eu vou acrescentar a seleção natural da dança. Um artigo que eu escrevi muito tempo atrás, inclusive uma professora de dança de salão lá da região sul, a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre a seleção natural dentro de um baile, da pista de dança. Você, por exemplo, pode ser um profissional que quer inventar um passo, por exemplo. Vou inventar um passo samba gafieira, eu quero que faça sucesso. Aí você ensina para todo mundo da sua academia, tal, todo mundo faz aquele passo. Esse passo vai pegar no salão? Essa é a grande pergunta, não se sabe. Não se sabe. No momento que você começa a colocar na pista de dança e as pessoas vêm de outros lugares, começam a dançar com você, com o pessoal da sua academia, esse passo vai se espalhando. Muitas vezes você tem, digamos assim, aquela moda de momento, o pessoal começa a tentar fazer, mas só o tempo vai dizer se esse passo vai permanecer, né? Muitas vezes ele passa 2, 3 anos, ninguém nunca mais ouviu falar do raio de passo. Sumiu, desapareceu. Por quê? Porque houve uma seleção natural e por alguma razão não caiu ao gosto do povo. Sim. Por alguma razão ele era difícil demais, por alguma razão ele não é bom o suficiente, né? E a coisa vai sumindo. Até questão musical também, né? Tem alguns passos que surgem pelo estilo da música que está se dançando. Hoje no Zouk, né? A gente vê muito isso, porque o Zouk, quando eu comecei, né? Botando assim em 2012, era uma coisa, eram músicas muito relacionadas a Anselmo Ralph, aquelas músicas mais tradicionais, aquela batida bem forte, né, do Zouk. Hoje em dia a gente dança muito remix, então já entrou remix de funk, aí entra remix até de sertanejo e pagode hoje em dia. Então eu vejo isso como também até a música, porque o corpo modifica de acordo com a música, né? Então existem alguns passinhos que a gente faz hoje que quando essas músicas, botação clássica tudo da época, também começarem a diminuir dentro do cenário, os passos não vão existir mais. Vão existir outros tipos de movimentações, né? Até de corporal, não só de movimento, como de corpo, né? Tem coisas que a gente faz por causa do nosso corpo. E é interessante que a gente voltei a fazer aula de samba funkeado, né? E estou fazendo com o Léo Fortes, e o Léo tá passando muitas sequências das antigas. Que é muito engraçado, porque as sequências das antigas das músicas de hoje acabam ficando muito diferentes. Para mim, assim, as músicas antigamente eram mais lentas, eram mais swingadas. Hoje em dia eu já vejo as músicas muito mais marcadas. E eu falo, pô, beleza, passa da antiga, mas o jeito de dançar fica um pouco diferente, né? Esse negócio do jeito de dançar é o mais importante. Eu vi acho que foi você aqui no podcast mesmo, algum profissional falando, ou você mesmo, né? Falando que o importante não é passos, não são os passos, são a forma como o corpo reage àquele ritmo. Então você tem, no corpo, você tem que estar dançando aquele ritmo. Sim. Né? Você não precisa estar fazendo muito espaço. Alguma coisa que te faz fazer você sentir dançando aquele ritmo e as pessoas enxergando você dançando aquele ritmo. Então, funkeado, você pegar todos os passos funkeados, samba funkeado, né? Samba 2, estilo funkeado, né? Você pode botar no samba gafieira tradicional e dançar como o samba gafieira normal, tradicional. Faz um daqueles passos ali. Se o seu corpo não entrar na vibe do funkeado, não vai ser funkeado. Mas é passo funkeado. Desculpa, mas ele não está dançando funkeado, ele está dançando o passo de funkeado dentro do samba gafieira. Sim. É outra coisa, né? Então você tem que estar naquela vibe. Eu, por exemplo, parei de dançar salsa muitos anos atrás, porque em algum momento eu aprendi a dançar salsa com o Rogério, no Jaime, Rogerinho, que eu acho que está lá na Barra, né? Rogério... Não sei te dizer. Esqueci o nome dele, que era o nome principal da salsa na década de 90, né? Eu aprendi com ele e aprendi, dançava. Mas em algum momento eu me senti dançando soltinho. Está errado isso. Eu não vou continuar. Eu estou me sentindo dançando salsa, está faltando alguma coisa. Eu perdi, ou sei lá o que aconteceu. Eu estou me sentindo dançando soltinho. Como eu não estou na vibe da salsa, eu preferi parar de dançar salsa. Mesma coisa aconteceu com o forró. Forró, ele, como a gente dança hoje, entre aspas, como se dança hoje, né?
começou em mais ou menos 1998, mais ou menos, né, que você tinha as academias que se ensinavam forró tradicional, ou seja, chachado, pé de serra, sei lá mais do que, outros nomes. Conseguiram trazer para a academia. Ou seja, se você fosse na tribo de forró, ninguém aprende nada, tu entra ali e começa a dançar uma coisa. Mas na dança de salão se ensinava o tradicional nordestino a dois, né? Então, em 1988 começaram a colocar soltinho, por volta dessa época, né? 1998, né? Começaram a colocar soltinho dentro de forró. Aí começou aquele negócio de forró universitário, em São Paulo também, começou a proliferar e começou a se dançar soltinho. Botaram um pouquinho diferente, como um molho de forró, né? E fez um grande sucesso, e até hoje basicamente é isso hoje em dia, né? O universitário é muito forte, mas hoje eles trouxeram a vertente também, que é o forró roots, né? Que eles falam que é aquele forró mais raiz, que estilo Itaúnas. Também aí modificou, porque não tem esses giros que a gente utiliza no forró universitário em si, né? E ao mesmo tempo não se usa mais esse termo universitário, ainda se usa? Mais ou menos. Entrou meio que já na... Entrou forró. O universitário caiu, a gente joga por isso, né? Porque, pelo que eu me lembre, assim, não sou estudioso do forró e tudo mais, né? Foi como você falou. Cada lugar do Nordeste, Norte e Nordeste, se dança um tipo de forró diferente, né? Pelo que eu estudei na época, até com Maria Braz, a gente viu lá na Bahia, cada lugar tem um forró diferente. Depois que veio esse forró, né, universitário, que aí é o forró, vamos botar assim, mais jovem, né, que veio os giros e tudo mais, tiveram influências da dança de salão. Só que esse forró roots, eu lembro que eu tive em Itaúnas no ano de 2014, 15, se eu não me engano. Eu fui lá, fui um ano novo lá, e o pessoal de lá já dançava esse forró, né, bem tradicional deles, mas tinha esse forró universitário ainda muito forte. Só que hoje em dia, o pessoal já meio que não dança esse, vou botar assim, universitário, mas ainda acho que... Mas faz o giro soltinho. Muito pouco. Tá caindo, então. Bom, eu parei de dançar justamente em 98, 99, quando surgiu. Se eu não me engano, eles chamam de giro paulista. Não sei. Aí, eu também não sei. Começaram a colocar o soltinho no 98, 99. Aí eu comecei a dançar forró, não sei o quê. Nossa, estou dançando soltinho. Não estou sentindo forró. Não, também não dá. Tem que ter a vibe da dança, né? Se você está dançando o samba funkeado, tem que ser dançando funkeado. Você estava dançando tango, você tem que dançar tango. Tem que dançar samba-grafeira. Eu tenho que dançar. Claro que eu, infelizmente, não vou conseguir dançar como Robinho e Evelyn, né? Mas a gente tenta pelo menos fazer o vagabundinho assim que dá uma dançar. Uma coisa que eu costumo dizer também é muito da vivência, né? Você falou aí uma coisa interessante sobre os dançarinos, eles precisavam passar uma temporada de 2, 3 anos aqui no Rio de Janeiro para realmente sentir aquela essência. Então, é a vivência, não tem como. A vivência faz com que o seu corpo modifique aquilo ali. Eu costumo dizer, tem muitos dançarinos de Zuki hoje. Hoje, graças a Deus, o Zuki está crescendo muito aí no mundo, tem muito trabalho pra gente. Correção. Hoje o Zuki está crescendo, não é certo. Ele está crescendo desde 88, 89. Vive numa crescente que não é mole, não. Eu vi o povo indo para a Europa, antes do Alex, o Adílio Porto. Ou seja, foi uma coisa de uma exportação e um crescimento, né, da coisa. É uma coisa que é um está ganhando proporções. É um ritmo que foi exportado muito. O samba você não tem isso. Não consegue, Eu vou chegar nesse ponto aí que é legal também de se falar. Mas eu sempre falo, né? Hoje existem muitos dançarinos fora do Brasil, que não são brasileiros, que dançam muito bem. Realmente dançam muito bem. Só que os que realmente têm uma dança muito boa no corpo passaram temporadas aqui no Brasil. Passaram temporadas aqui no Rio, passaram temporadas em São Paulo, tiveram um tempo forte com a cultura, até de Porto Seguro, ir para Porto Seguro, passar um tempo lá. Eu estive em Porto Seguro também há 2 anos atrás, foi o primeiro congresso de lambada que eu fui, tive contato com muita gente da lambada lá. E assim, para mim, como profissional de dança e até estando nesse mercado, foi super importante. Que eu, em
uma semana que eu passei em Porto Seguro, eu entendi muita coisa que, cara, não fazia muito sentido na minha mente. Então, ter essa vivência, ter esse momento que as pessoas vêm pra cá, realmente passam um tempo aqui, conseguem mudar esse corpo que a gente tá falando. Porque se a pessoa não consegue mudar esse corpo, não tem essa vivência, dificilmente ela vai começar a dançar um forró no soltinho, ou soltinho no forró, né? E porque são muitos passos, muitas movimentações que são parecidas em vários ritmos. Então, se você não trocar aquele corpo, realmente fica muito diferente. E justamente esse final da década de 90, né, com os professores do Jaime e tudo mais, eu acho que foi o principal para a dança de salão no Brasil. Ou seja, exportou a dança de salão carioca para o Brasil todo. Antes da década de 90, não se dançava por aí o que se dança hoje. Se dançava tudo bem, Nordeste é brega, forró e coisas parecidas, né? Mas você vai para São Paulo, Sul, sei lá, valsa, e olha lá, alguma coisa assim, ou aquela dancinha de um para lá, outro para cá, como o pessoal chamava no Sul, coisa muito simples. Então, toda essa ampliação cultural na dança de salão ou dançadores se deveu a lambada em 88, 89, depois da década de 90, que proliferou tudo de alguma forma, graças a Jaime Arocho e Carlinhos Jesus, um de uma forma, outro de outra forma. São dois personagens importantíssimos para essa disseminação e, ao mesmo tempo, você colocar o Rio de Janeiro no centro dessa história. Porque, inclusive, o Jaime não é carioca, né? Jaime é pernambucano. Sério? Não sabia. Ele é pernambucano, veio para cá e foi aprender com Maria Antonieta, que também não é carioca, que é amazonense, né? Então, o Rio de Janeiro sempre foi concentrador de pessoas vindo para cá aprender a dançar, né? Talvez o objetivo talvez não fosse dançar, mas acabaram entrando na dança aqui e se profissionalizaram e fizeram daqui, aumentaram essa capacidade do Rio de Janeiro de ser o centro da coisa, né? Então, o Rio de Janeiro carioca, ele coloca um olho especial na dança, né? Tem uma malandragem, cara. Malandragem, alguma coisa tal. Eu acho que é a malandragem. Acho que todas as danças que a gente traz, a gente bota essa malandragem. Então é aquela coisa desse acréscimo do carioca, seja, enfim, não vamos entrar quem criou o quê, mas basicamente é o carioca, basicamente quem mantém os clubes de subúrbio, né? Uma coisa que veio da Europa 200 anos atrás. Então tem todas essas formas, não é como samba de carnaval. Samba de carnaval você pode criar um histórico vindo da umbigada, terreiro, outras coisas. Já a dança de salão não, é especificamente uma coisa europeia, uma cultura europeia de dança a dois. Então não tem como fugir de alguma forma desse histórico europeu. Mas ao mesmo tempo o carioca, o negro, o indígena, o brasileiro, né? Porque você é negro ou você é branco, ou você é indígena, você é o quê? Como é que você se define? Negro. Você tem ideia do que eu sou? Branco. Não sou. Você é indígena? Eu sou descendente indígena. E as pessoas, se eu for para Miami, o pessoal me chama de latino, vai me tratar, querer falar espanhol comigo, porque eu tenho aquela cara de latino, aquela cor de latino. Né? O que é um latino? Basicamente, descendente de indígena. Todo latino, de modo geral, é descendente. Na América Latina toda. Essa é a grande realidade, só que isso foi retirado da gente e a gente não sabe de modo geral. Claro que eu tenho outras miscigenações, né? Mas eu tenho uma avó indígena de Manaus. Né? Então, a minha cor, eu não tenho muita barba, não tenho muito pelo, justamente por essa ascendência indígena. Né? Então, aqui você me enxerga como branco, mas se eu vou para a Europa, eu não sou branco. Sim. Né? Eu sou latino. Da América Latina, coisa parecida. E é aquela coisa, a gente tem que começar a ver que a gente não é exatamente branco, a gente é alguma coisa miscigenada. E no meu caso, essa miscigenação tem influências indígenas também, além do branco, como você queira chamar. Então, acho que é importante citar isso. Então, o samba de gafieira vem desse histórico europeu, e subúrbio, o negro,
o descendente de indígena, porque mesmo que eu eu diga, eu não sou de uma aldeia, eu não sou indígena de uma aldeia, não tem essa coisa, mas também isso foi retirado da maioria dos brasileiros da América Latina toda. Essa ancestralidade foi retirada da gente, o pessoal não tem ideia disso. Sim. Então é importante também citar esse tipo de coisa. Bom, voltando então, vamos agora dar uma volta, né? E voltar para... eu queria saber da fotografia também. Isso, o meu histórico da dança e fotografia, que então, para mim é uma coisa muito, muito importante, né? Por ser fotógrafo também. Hoje eu tenho uns 12 anos também que eu já fotografo. Eu peguei a minha primeira câmera, minha avó que me ajudou a comprar. Eu falava para ela, cara, eu gosto muito. Eu sempre tive uma visão assim de retrato fotográfico, né? Muito boa. E eu peguei, eu falei pra ela, cara, queria uma câmera. Aí ela me deu uma primeira câmera, eu comecei a fotografar, depois eu fui trocando de câmera, né, comecei a trabalhar. Mas eu queria saber como surgiu essa ideia. Bom, como eu falei, desde pequeno meu pai sempre fotografou, ele gostava quando jovem, tinha várias máquinas no tempo do filme, né, máquinas que a gente chama de tipo a Leica, né, ela não é SLR, ela não passa por um prisma, ela tem um visorzinho do lado e tem um errozinho. Se você fotografar, nunca sai exatamente igual. Então tinha que ter uma correção. Ele usava essas máquinas naquela época, né? E depois veio as SLRs, que são as máquinas que hoje em dia a gente usava 10 anos atrás. A D é digital. Digital, Single Lens Reflex, né? Que tinha um prismazinho para passar a coisa. Então eu comecei com uma SLR da década de 1980, comprei em 97, já usada, e comecei a fotografar, como já falei antes... Toda manual, né? Toda manual ficou caro, acabei passando para digital vagabunda mesmo, em 99. E continuei fotografando dessa forma. E por quê? Porque é uma coisa que, desde criança, vendo meu pai fotografando, ele me deu uma caixãozinho daquelas Instamatic da Kodak, dessas que põe um cartucho lá e fotografa, eu saía fotografando, mas também não podia fotografar muito porque era caro, né? Acabava o filme também, né? Não é hoje em dia que você pega o celular, clica... Não gostei, apaga. Aquela época não tinha isso. Então, tem essa coisa, né? E eu comecei a colocar, então, a fotografia dentro do dançadesalão.com, o portal da Dança de Salão, que eu citei anteriormente, e isso foi crescendo. Eu fui começando a fotografar bailes para poder chamar o povo para conhecer o portal, né? E eu sempre fotografava no estilo das personalidades, fotografava as personalidades e as apresentações e as entregas de prêmio. Basicamente eu focava nisso. Eu não fotografava, não sou daqueles fotógrafos de balada que fotografam as meninas bonitinhas e tal, e coloca lá na balada e tal. Tem muitos fotógrafos que fazem isso fora da dança de salão, né? Na dança de salão deve ter também. Mas, tem um pouquinho. Mas eu sempre, por alguma razão qualquer, eu estava fazendo já um pouco de história. Eu estava fotografando os profissionais, as apresentações e entregas de prêmio. Você estava documentando. Sem perceber. Isso aí. Sem perceber. Essa que é a grande verdade. E o tempo foi passando até que em 2005 o Leandro, do Dançadores, me contactou. Eu não aguento mais fotografar, não dá dinheiro mais, porque eu, ao mesmo tempo, em 2005, já não estava mais tendo anunciantes quase. Então não estava começando a não se pagar. Eu falei, vamos fazer então, você quer fazer uma parceria? Vamos fazer. Eu fiz uma parceria de 2 anos, botando anúncio de um para o outro, jogando de um site para o outro, né? E eu passei praticamente a bola para ele, que ele estava começando naquela época, 2004, 2005, que a gente fez a parceria em 2005. E desde então ele seguiu, até o momento que ele cresceu tanto que dispensou a parceria, né? Estava no direito dele, obviamente, se acontecer em algum momento, e seguiu o caminho dele, ele botando várias pessoas para fotografar também, né? E hoje esse sucesso que é o Dançadores, porque ele viu uma outra forma de ganhar dinheiro. Eu estava botando anúncio, isso não funcionava mais, né? Ele viu um negócio que era fazer propaganda por e-mail, rede social, sei lá por onde, do evento. Então ele não focava em cobrar o evento, ele não focava em cobrar, alguns fotógrafos cobram o evento, né? Fotografar o evento. Outros cobravam, como eu, anúncios de alguns pagantes, né? Não do evento, mas de alguns pagantes, né? Isso não funcionava mais. E ele viu a forma de fazer, cobrando a propaganda do evento, fazer a propaganda nas redes sociais. E deu certo, até hoje a gente faz isso. Ele aumentou um canal dele, né? Eu procuro tentar fazer isso aqui também.
Não agora, porque assim, aqui, como ainda é uma coisa muito só eu ainda não pago ninguém, então não tenho nem capital, que não gera capital para mim para eu poder pagar alguém. Então eu não tenho uma recorrência muito grande. Por quê, mano? Entendeu? Quando eu tiver assim, uma recorrência, aí eu procuro patrocínio e tudo mais, porque também vai ser uma forma de monetizar e eu conseguir também, até para pagar um editor ou alguém para me ajudar aqui também. Então hoje você tem um canal que, como Dançadores, por exemplo, que é grande, tem muita gente vê, né? Botar uma propaganda ali e vale a pena. Ou seja, antes do Dançadores tinha o dançadesalão.com, que era o bambambam da época entre 97 e 2005. Depois, é o Dançadores, não tem como. Mas assim, nessa época eu não era da Dançadores, mas existiam muitos sites de fotos assim. De outras coisas. De outras coisas. O pessoal, eu lembro que o pessoal que fotografa, você dava um cartãozinho, entra lá no site para pegar sua foto. Aí quando você entrava no site, tinha as propagandas e tudo mais. De outras áreas. Hoje em dia é muito vídeo. Hoje em dia é muito vídeo. Fotografia meio que... Não vamos entrar nessa conversa, porque a gente vai ficar falando de inteligência artificial que acabou com fotografia, não sei o que e tal. Melhor não pensar. Não, tem esse salvas. Tá, não vamos entrar nesse negócio. O celular acabou com as máquinas digitais. Pois é, também. Não vamos entrar por aí, que vamos voltar para a dança. Então, em 2000 eu tinha dançadesalão.com, fiz um livro em 2001, e em 2003 eu resolvi fazer um congresso de dança, chamado Salão Rio Dança. Naquele momento, só quem tinha feito algum tipo de evento grande a nível Brasil tinha sido o Jaime com o Encontro Internacional em 85, 97, e ele mesmo fazia curso de professor, tinha gente do Brasil todo, né, mas como evento mesmo foi o Salão Brasil, se não me engano esse é o nome do evento que ele fazia, Congresso Internacional, sei lá qual é o nome, exatamente. E teve em 2002 o Baile da Floripa. Teve o básico, o principal, assim, o carro-chefe era a apresentação, ou seja, a mostra de dança, né? Então, teve também de salsa em São Paulo, também acho que em 2002, congresso de salsa, o primeiro congresso de salsa. Era bem forte esse congresso. São Paulo. Começou em 2002. E em 2003, então, eu resolvi criar um que não fosse nem específico de uma dança, nem específico de uma academia, como o outro era do Jaime, né? E focado em aulas, né, que foi o Salão de Dança, que eu convidei profissionais do Rio de Janeiro inteiro, depois até de fora, né, para dar aula nesse congresso que não era ligado a uma academia e não era ligado a um ritmo só. Então, se você tem ideia, no primeiro Salão de Dança, Jaime Arocha deu aula, eu tenho comprovantes disso, filmagem, fotografia. Carlinhos Jesus deu aula no meu congresso, Maria Antonieta deu aula também. Fora o Dinho, que também deu aula, eu consegui botar a nata das profissionais do Rio de Janeiro, numa época que o pessoal falava, não, fulano não gosta de Beltrano e tudo mais, eles brigam só porque não sei quem, porque não sei o que, eu consegui botar tudo isso daí, e o primeiro foi um sucesso. Depois é claro que todo mundo começou a fazer, viram que foi bacana, todo mundo começou a querer fazer também, hoje em dia tem congresso de tudo quanto é lugar no Brasil todo, simpósio, congresso, workshop e por aí vai, né? Então é muito difícil fazer bombar, mas o primeiro eu consegui e foi sucesso. Depois eu fiz mais 5 edições, né? O primeiro em 2003, depois 4, 5, 6, 7, 2008 foi o último, 6ª edição, né? E me retirei porque chega um ponto que tem tanto lugar que não dá mais para eu conseguir, digamos, ter uma quantidade de pessoas que dê para fazer um evento bacana, né? Então eu terminei aquele meio. Mas foi uma experiência bastante interessante, inclusive para ter esses profissionais ali juntos, né? Como é que era a experiência de ter esses profissionais juntos? Porque a gente acaba perguntando, né? Por exemplo, você se tornou o primeiro amigos deles, né? Tem isso também, porque acho que para todos eles também aceitar estar junto, criou uma amizade. Né? Você tem que ter algum vínculo, por exemplo, com o Carlinhos Jesus. Ele entrou nessa discussão na década de 90, 99, 98, não sei exatamente quando ele entrou, e um português que não sabia quem era Carlinhos Jesus, que morava nos Estados Unidos, começou a falar alguma coisa, Carlinhos Jesus discordou, e quem é Carlinhos Jesus? Aí começou a debater com o Carlinhos ficou com da vida. Então, aí ficou aqui, o português lá, quem é Carlinhos Jesus? Não sei ninguém, não sei, não conheço.
Então, enfim. Aí Carlinhos Jesus entrou em contato comigo, conversamos, tal, calma que ele é português, ele não sabe nada, ele está lá, tal. Infelizmente já morreu esse português, há muitos anos atrás. É gente boa também. Mas aí foi que eu conheci o Carlinhos Jesus. Até vou contar uma história que teve logo em seguida, 2 anos depois, né? Que faz parte justamente do demonstrar quem é Carlinhos Jesus, né? Eu encontrei ele depois, fisicamente, em algum lugar. Aqui é o Perna, assim, Perna, claro, não sei o que, tratou muito bem. E o tempo passou 1 ano, 2 desses primeiros contatos aí. E eu fui no baile dele ali tinha um clube na Rua da Passagem, onde ele fazia baile, que era próximo da academia da época dele. Ele teve 2 academias ali na Rua da Passagem. Uma não era bem na Rua da Passagem, era um finalzinho dobrando, que era a última academia dele por ali, né? Esqueci o nome daquela rua. Mas ele tinha uma bem no meio da Rua da Passagem e tinha um clube um pouquinho antes onde ele começou a dar aula, que eu também esqueço o nome. Tem meu livro verde, por isso que eu fiz o livro. Porque minha memória é uma porcaria, mas está aqui. Tá documentado, tá documentado. Olha, você falou que sua memória é porcaria, ele falou tanto aí agora. Mas a memória, assim, desses detalhezinhos assim, é muito ruim. Aí eu fui nesse baile, né? Aí estava lá Carlinhos, aí um colega meu que era DJ, né? E ela também era no Jaime, que nem eu, chegou, você me apresenta, Pena, você me apresenta o Carlinhos Jesus, não sei o que, aí eu, conheço ele assim, né, da lista, encontrei com ele uma vez, não conheço realmente para apresentar, porque com aquele receio, né? Não, Pena, tenta lá, tenta lá. Aí, tá bom, chegamos lá, Carlinhos, aqui eu quero, claro, Pena, não sei o que lá e tal. Aí eu queria te apresentar esse amigo meu que é DJ, claro, muito prazer, então, peraí. A gente vai comendo amendoim e acaba engasgando. Aí, claro, me apresenta, aí o cara deu o cartão para ele, claro, pegou o cartão, botou no bolso, não sei. Se ele jogou fora o cartão, não sei, não interessa. Eu sei que esse amigo meu sai super feliz. E mais de 25 anos depois, eu estou repetindo essa história. E eu repito ela para todo mundo, essa história. E deve ter muita gente pelo Brasil inteiro que repete histórias parecidas com o Carlinhos Jesus. Sim. Então esse é o Carlinhos Jesus. E o Carlinhos é celebridade, cara. O Carlinhos é celebridade total. Eu lembro, eu já tive alguns contatos com ele também. E a gente teve um agora na pandemia. Eu não lembro o que a gente foi fazer, que a gente se reuniu. Eram umas doações, né? E ele foi e reuniu uma opção de escola, tudo mais, e a gente ficou fazendo as doações lá no Centro Coreográfico. Aí ele tava lá contando as histórias dele também, que não sei o que, né? Só um grupinho nosso assim também. Ele é celebridade total. Ele é celebridade total. Bom, continuando, então em 2003 eu chamei, porque tinha esse contato, né? Então eu criei um certo vínculo com ele. Em 2001 a gente tinha já participado de uma reunião do Sila do Sandro Gafieira, que é justamente a criação dos espaços, a especificação de quais são os passos importantes, os níveis, né? Ficou isso como registro, tem aqui no meu livro também. Pode não ser utilizado isso efetivamente, mas existe um registro, uma fotografia de um momento do samba de Gafieira que legal. São esses passos que estão aí, né? Então eu tive todo esse contato com ele, e com isso ele foi lá, e até hoje a gente tem contato eventual, inclusive no meu último livro aqui, né, que é o Bates Cariocas, tem aqui na parte de trás uma frase dele, que todo mundo merece, né? Carlinhos Jesus falando: o trabalho pioneiro de Marco Antônio Perna de fazer o registro fotográfico dos salões de baile é super importante para a dança de salão carioca e brasileira. Lembro-me dele com uma máquina fotográfica na mão em uma época em que não se imaginava a necessidade de fotografias e não se registrava. E lá estava ele criando a memória de nossa dança de salão. Ou seja, muito bom, cara. É uma visão que ele tem minha. Já outros, tem aqui Jaime Arocha também, frase do Jaime Arocha, tem frase aqui de um professor que fez doutorado sobre a estudantina falando também. Enfim, tem pessoal da fotografia aqui falando. Ou seja, são aprendizados que a gente vai tendo, e contatos que a gente vai tendo. O Jaime chamei, obviamente, porque eu era aluno dele, né? Então ele me conhecia e tal. E ele pegou um respeito comigo no momento que eu escrevi um artigo sobre um show que ele fez num teatro, tem aqui no livro também, inclusive, essa crítica que eu fiz.
de perna, ele veio falar comigo assim, perna, eu gostei muito da sua crítica, da sua, que eu escrevi para a lista de discussão do blog, sei lá para onde, né? Ele pegou e leu, gostei muito, você escreveu muito bem, não sei o quê, foi um sorriso daqui até aqui, né? E eu fui sincero, não estava puxando o saco dele naquele momento. E a partir de então, ele começou a me respeitar mais nesse sentido, né? E aceitou depois dar aula nesse salão de dança, nesse evento. E Maria Antonieta eu já tinha conhecido da Academia de Dança Maria Antonieta, que ela levava o nome dela, apesar de não ser dela, né? Mas ela ganhava o trocado do dono, né? E ela tinha sido minha madrinha de casamento e tudo mais. E então eu me tornei amigo dela também. Inclusive o site dela, que existe até hoje, ela me deu autorização para fazer, isso documentado, tudo em cartório, a autorização dela, né? E então a gente teve todo esse vínculo até de amizade, pode-se assim dizer, né? Tanto que a última filmagem dela vivo em 2009 foi eu que fiz. Eu levei uma jornalista canadense fazer uma entrevista para o meu comentário com ela. Ela ficou meia hora sendo entrevistada. Aí depois eu peguei ela, vamos sentar aqui rapidinho, botar uma câmera aqui, só para dizer que a gente fez um blá blá blá. Aí fizemos aquele blá 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 rápido, coisa simples, coisa muito rápida. E digamos assim, só pensando assim, o que eu vou perguntar? Vamos, qualquer coisa, vamos lá. E saiu qualquer coisa, vamos dizer assim. E foi o último registro dela. Infelizmente ela morreu logo uns 2 ou 3 meses depois, e não tinha mais nenhum. Infelizmente isso, em 2009. Eu fico assim, imaginando, eu tô pensando aqui, né, algumas coisas. Isso ainda é muito novo, né? Isso ainda é muito novo. Porque se a gente para pensar assim, em questão de histórias de 200, 300, 400 anos de dança, né? De outras danças, a gente vê a dança de salão carioca muito nova. Muito nova. É muito novo isso, gente. É muito novo nessa retomada, né? Porque, por exemplo, samba de gafieira, o machista do século XIX, 1870, 80, 90, né? Depois o samba de gafieira, não se sabe quando. Alguém vai dizer para você, não, ele tem 100 anos, não, ele tem 50, não tem. A gente não sabe. Ninguém pode afirmar isso. Porque o fulano da antiga falou que começou. Eu te garanto que ele não pode afirmar. Ele não via se... Mal era criancinha na época. Mal era criancinha talvez na época. Não dá para afirmar quando. Imagina-se que o samba de gafieira, o samba 2, surgiu por volta da década de 30, 1930. É por aí. Então, mas eu ainda acho depois. Eu acho de novo. Vamos botar assim. Mas esse samba de gafieira tem 100 anos. Pois é, esse samba de gafieira era um precursor do que a gente tem hoje. E naquele momento ele sofreu a influência do tango, sofreu a influência das danças americanas, lindy, rock e outras danças, né? Do Fred Astaire, de alguma forma também. Sofreu um monte de influências, ou seja, ele não foi uma criação específica do subúrbio. Não, sim. Foi uma criação dos dançarinos que existiam aqui, observando tudo isso daí, essas danças que faziam lá nos Estados Unidos, essas danças que o Fred Astaire dançava, e como foi machista antes, olhando as danças da corte, o samba de gafieira foi olhando as danças americanas, o Fred Astaire, e por aí vai, né? Até que vieram as big bands aqui, teve a moda dos big bands da década de 40, quando apareceu, o negócio proliferou. E teve uma pequena exportação do nosso samba 2 para São Paulo. Mas ficou por isso, logo depois da década de 60 começou a discoteca, o negócio acabou novamente a dança de salão. E o pessoal começou a dançar discoteca, twist, e participar de Woodstock e sei lá mais do que. Acabou a dança de salão, essa é a grande verdade, né? Mas se manteve vários subúrbios, nos clubes recreativos, em profissionais como a Maria Antonieta, que começou a dar aula na década de 40, 50, né? Se manteve isso durante esses anos negros para a dança de salão, né? Que foram década de 60, 70 e 80, né? Inclusive Jaime Araújo começou antes do Boom da Lambada, com a Antonieta vindo justamente de Pernambuco, né? Até que 88 foi o que eu já falei, desde esse boom aí, década de 90 foi essa retomada, essa coisa, e estamos aqui hoje graças a tudo isso daí que nós tivemos nesse tempo todo. E uma outra coisa importante que eu tenho visto, tem até eu já falava isso na década de 90, né? E a dança de salão se coloca muita coisa difícil para se aprender, para a pessoa normal aprender.
por exemplo, alguma profissional, foi acho que a Dayana mesmo que falou na entrevista que você fez, que ela dava aula de ritmo, ou coisa parecida, de botava salsa, botava isso, para a pessoa dançar sozinha, e depois quando plantava a sementinha, e depois ia para uma aula, queria fazer aula de dança de salão, já tinha aquela sementinha ali. Então foi plantado de alguma plantado de alguma forma uma coisa positiva nela. Enquanto que muitas vezes eu vejo na dança de salão o contrário. Chega assustando já. É um negócio assustando. Aí você vê um profissional maravilhoso, um negócio assim e tal. Aí você vê assim, porra, é maravilhoso, mas eu não vou fazer isso. E eu não consigo fazer. Isso acontece muito no Zouk, sabia? Essas movimentações assim de cabeça, essas movimentações de corpo, né? É uma coisa que as pessoas elas olham assim e falam, poxa, isso daí eu nunca vou fazer. Acontece muito. Isso assusta. E uma das coisas que a gente sempre tentou fazer é mostrar que dá para dançar, dá para dançar assim aqueles movimentos de cabeça. Claro que não fica muito característica da dança, mas dá para fazer. Mas realmente é uma coisa que assusta as pessoas que chegam e olham, nunca vou conseguir fazer isso aí. Samba de Gafieira, por exemplo, é um exemplo disso na parte de... Existe pica-pau não passa um tipo desse. Só que todas essas... Hoje todo mundo é pica-pau escorrido, pica-pau escorrido, pica-pau escorrido, pica-pau escorrido. E o meu joelho é ruim, eu não consigo fazer, por exemplo. Né? Então, eu acredito que muita gente tenha dificuldade também desse tipo de coisa. Mas aí você vê, mas eles são profissionais. Aí outro dia eu vi um vídeo de uma profissional, não vou citar nomes, eu gosto muito inclusive dela. Estou na academia treinando para fazer, sei lá, um movimento não sei o que feminino. Aí ela num negócio lá qualquer e fazendo um movimento de perna. Eu vi isso aí. Não vamos falar não. Adoro ela. Puta que pariu. Tá vendo como tem que ser profissional? Se você não for profissional, você não consegue fazer isso. Mostrar assim que é o simples, né? Acho que a dança, cara, o se movimentar, o se divertir, é muito importante. Aí entra o que você falou, cara. Quer ser profissional? Aí todo profissional ele tem que estudar mais, ele tem que treinar mais, ele tem que ter um corpo mais preparado para aquilo. Mas questão de bailes, questão de se divertir, as pessoas se divertem. Tem um profissional do Mauro Lima, e aliás é um grande amigo meu, ali na Rua da Passagem, eu esqueci o nome dele, é o Big Léo. Ele postou, acho que esse ano, ano passado, final do ano passado, ou início desse ano, um vídeo falando sobre que estamos matando, os profissionais estão matando o samba de gafieira. E falou justamente desses shows, né, que estão agora fazendo isso. Eu só vou corrigir de uma coisa, não é agora. No década de 90 também tinha esse show todo aí, o pessoal fazia esses egos elevados aí de fazer show durante o baile. Só que naquela época, por exemplo, a gente ia no Circo Voador e tinha do lado de fora do Circo Voador um local que o pessoal chamava de Chão de Estrelas, em que justamente as pessoas iam ali dar show. Não iam para o salão normal, para a pista normal do Circo Voador. Se for do antigo, né, na Lapa. Eles iam ali para a lado de fora, ali chegava, vamos dizer, não vou citar nomes também, mas pega um dançarino atual, jovem, para não ser daquela época, né, que dá show hoje. Você vê, o cara dançava, ele não dançava lá dentro do Circo, ele dançava no Chão de Estrelas ali fora, dava todo mundo, aquele troço ali. Ele não estava, digamos assim, causando alvoroço dentro da pista, ou seja, aquele negócio que o pessoal fica com medo de levar até pontapé, chute e outras coisas. Era uma coisa mais, realmente, ele queria fazer fluir, ele queria mostrar a dança dele. A minha namorada, por exemplo, a gente vai a baile, e já foi a baile, digamos assim, na verdade, grandes bailes hoje em dia é basicamente gente que está 10, 20, 30 anos na dança salão. Tem pouca renovação, é o que eu vejo. Então a gente vai num baile dança salão que o povo vai, e vai no baile só... Praticamente o cara não é professor de dança, mas o cara dança praticamente como profissional. Então uma pessoa que chega ali, olha aquele troço ali, nossa, assusta. Então eu acho que falta hoje em dia, talvez, corrigindo o Big Léo, é uma coisa já muito antiga isso. Muito antiga. E na década de 90 também já falava essa coisa de vamos tentar... fazer o simples para plantar a sementinha, que nem a Daiane falou, né? Rubio. Vamos plantar a sementinha, vamos fazer com que a gente saia daqui querendo dançar, sem falar mal da dança salão, sem falar mal que isso é coisa para velho ou coisa para profissional, né? Para a gente chegar no local lá e começar a dançar uma coisa simples.
Porque as pessoas comuns vendo a dança de salão a dois mesmo, simples, para elas estão dançando. Eu vi meus pais dançando na década de 70 no casamento. Eles não dançaram nada. Essa que é a grande verdade. Mas para mim aquilo era tudo. Isso que é legal, porque para quem não conhece, assim, aquele simples que você fez é muito, porque ela nem simples sabe fazer. Eu acho que assim, as coisas de show, eles são muito comerciais, né? É o que é comercial. Eu acho que tem que ter. Tem que ter, sim, tem claro. Que ter, assim como mas diante de algo. Como dançar em novela antes tem que ter, mas tem problemas que a gente tem que lembrar deles. Acho que tudo tem seu contexto. Tem que ter a dança show, tem que ter esses dançarinos que, cara, tu mostra o cara tem uma performance foda. Eu acho que mas dentro do salão é diferente. O principal seria, o que está mais difícil, existirem bailes que você possa ir e possa levar pessoas para dançar sem medo da pessoa ficar horrorizada que não vai conseguir entrar naquele salão, naquela pista. Hoje em dia eu acho que só alguns bailes de terceira idade. Aí a pessoa, porra! Aí vem um público totalmente diferente. É um público completamente diferente e tal. Então, é isso. Eu acho que falta entender. Eu acho que existe até no movimento do bolero, né, da Senhor Bolero e outros, já uma forma já de... que acho que estão enxergando isso de alguma forma, só que eles estão conseguindo fazer isso talvez com bolero, né? Falta talvez o povo de samba de gafeira entender esse tipo de coisa, né? Uma coisa que eu acho interessante no bolero, né, é que eles conseguem fazer, também criar um outro ambiente. Estão conseguindo criar um outro ambiente. O outro ambiente, que eu digo assim, eles fazem esses passeios dançantes, eles fazem, por exemplo, está tendo agora um cruzeiro de bolero, e isso eu acho que chama, porque, por exemplo, eu vou no cruzeiro, qualquer um pode ir num cruzeiro, entendeu? Às vezes dança bolero, às vezes não, e acabam plantando essa sementinha, tipo assim, pô, quem veio dança. Se bem ou mal, bolero, começa a dançar. Bolero, qualquer um pode aprender a dançar. Sim. Não é uma coisa assim de atleta. Sim. E o samba de gafeira do jeito que está hoje em dia. É atleta. Bravo. Essa é a realidade. Mas é aquilo, mostrar que também o simples dá para se dançar. É mais tranquilo de se dançar. Realmente é mais complicado de mostrar, mas dá pra fazer. Acho que é legal. Mestre, vamos lá. Você está criando mais algum livro? Como é que é? Eu queria que você falasse mais um pouquinho desse aqui. Você não está vendendo? Eu estou vendendo todos eles, obviamente, né? E podem me contactar pela internet, né? De qualquer forma, podem perguntar para você, podem entrar na... Pode colocar. Vou botar os links. Podem pesquisar pelo meu nome, Marcos Antônio Ferro. E vai ter os 4 volumes desse aqui, à venda. Esse aqui é edição nova já, né, que essa aqui é edição de 2005. Vai ter edição já do ano passado, que já eu faço por demanda, sempre estou corrigindo. É a mesma edição, é o mesmo conteúdo. Eu só corrijo uma vírgula que eu posso ter escrito. Por incrível que pareça, depois de 1000 exemplares, ainda teve vírgula para consertar nas edições novas, né? Mas agora praticamente não tem mais. Tá, espera. Pois é. Quem revisa? Você mesmo? Agora é o ortográfico do Word, várias formas. E eu mesmo, né? Esse daqui é o meu livro, abre aqui, por favor. É o meu livro fotográfico, contando a história da dança de salão através de fotografia, né? Não exatamente a história da dança de salão, mas o que é um baile, o que é o ambiente da dança de salão. Então eu inicio com digamos assim... Você continua fotografando ainda? Sim. Eu inicio com o início do baile, depois tem o meio do baile, depois tem apresentações, depois tem aula, depois tem um monte de coisa. Eu vou fazendo uma passagem geral em todos os ambientes que possam ser imaginados na dança de salão. Inclusive show, inclusive aulas, inclusive danças que você tem academia de dança, mas que não são dança de salão, dança moderna também tem foto aqui. Legal. E personagens, e por aí vai. Eu acho que quem quer, digamos assim, conhecer todos esses personagens, o que acontece na dança de salão, está tudo aqui dentro. Não é um livro de beleza, é um livro documental, basicamente. Não, a capa bem bonita. Isso aqui é um baile que existiu ali na Rio Sampa, uma casa noturna que tinha ali justamente na Dutra, sim, né? Nova Iguaçu, né? Isso. E não sei se existe. Caraca, tinha baile lá? Tinha baile lá. Não existe mais essa casa, não? Eu acho que não. Não tem mais, não. E eu continuo fotografando basicamente shows. Então, há 10 anos eu fotografo a companhia de dança, de salão, né? Companhia de dança, né? Eles fazem, e tem muita ligação com a dança de salão, João Carlos Ramos, que é o diretor, né?
Já foi coreografado por ele, já. E até eles dançam. Isso. E há 10 anos eu fotografo shows e pretendo fazer um livro especificamente ou da CL ou shows de dança, uma coisa ou outra, não está fechando na minha cabeça. Né? Mas seria o meu próximo livro, um livro fotográfico das apresentações de dança em teatro que tenham alguma relação com dança de salão, ou seja, não vai ser dança contemporânea por dança contemporânea, né? Vai ser a dança contemporânea com relação à dança de salão ou mesmo dança de salão. Legal. Então é isso, basicamente. Mas se quiser dar uma folheada rapidinho aí, pode ver aí para soprar. Então isso é uma entrada de baile, não tem dúvida que isso é uma entrada de baile, né? O pessoal pegando ingresso. Isso em 1997 fotografado com um filme. Legal, cara. Isso aqui é um baile chamado Brise, que o Jaime fez. O pessoal levou até moto pro baile, a apresentação do baile. Caramba, muito legal, cara. Tem algumas que eu deixei meio tosca do jeito que eu fotografei na época, né? Aqui como era um DJ na época. Caramba, rapaz! Eu DJ com milhões de CDs. Aqui, milhões de CDs, equipamento enorme. Nossa Senhora! Não era como hoje em dia, porque DJ Nutella de hoje em dia, que põe o computador lá com o MP3 vai tudo fácil. Aquele computador, com iPhone você faz um baile hoje em dia, né? Sim. Hoje em dia não, já há muitos anos, né? E por aí vai. Aí tem vários forró, baile de tango. Aí você vê as diferenças assim, de vibe dos tipos de baile, né? De forró, para tango, para zouk. É completamente diferente. São ritmos completamente diferentes, né? Cara, muito bom, muito bom. Aí tem exposição, por aí vai. Né? Por aí vai. Quem quiser, legal, pode me contactar. Tá valendo a pena, galera. João Carlos Gomes aqui. Eu tenho ele à venda. E quem falar que viu aqui, eu dou um descontozinho de 20% de desconto, cupom aí, falando aí. Eu não posso de dança. E o próximo vai ser justamente da companhia aérea ou de espetáculo de dança. Mas isso daqui, 1, 2, 3, não sei exatamente o que acontece. Né? Beleza, muito bom, cara. Assim, parabéns aí por toda a sua pesquisa, né? Por estar sempre documentando isso. Eu acho que é o mesmo intuito que eu tenho aqui de documentar. Por isso que eu disse para você no início que é bacana esse trabalho que você está falando de documentar a história pessoal de cada um. Né? Porque eu me vi em algum momento documentando. Isso aqui é documentação, isso aqui é de alguma forma, isso aqui também. Isso aqui é também. Sim, também. Com certeza a fotografia. Em algum momento, sim, mas a forma que eu fotografo também sempre foi isso, sem eu perceber. Então eu estou querendo continuar nessa vibe de documentação sempre, memória da dança de salão. Esse que é a minha missão, minha meta. Eu sou fotógrafo, sou. Eu sou pesquisador, sou. Eu sou dançarino de salão, simples, sou. Mas a minha missão na dança de salão é criar essa memória de alguma forma. Mas é como você falou, tem os personagens, tem o fotógrafo, tem o pesquisador, tem o dançarino, tem o professor de baile, tem o professor, tem o dançarino de baile, tem o dançarino de show, e essa é a sua contribuição. Essa é a sua contribuição. E que contribuição? Porque não é fácil. Como ser um bom professor não é fácil, como ser um bom dançarino não é fácil, mas ter isso documentado, fazer um livro não é fácil, é super difícil, custa tempo, pesquisa e tudo mais. Só para complementar, eu falei no início que as pessoas me veem de formas diferentes, né? Então, o Carlinhos Jesus, na cabeça dele, eu sou aquele cara que ia documentar os bailes, fotografar bailes. Então, ele me respeita também por causa do livro, porque ele conhece o livro, né? Mas ele na cabeça dele é mais o fotógrafo, vamos dizer assim. Sim. Já para alguns. Ele te via como aquilo, né? Já alguns que, digamos, fizeram faculdade de dança, faculdade de educação física, faculdade, sei lá mais o quê, eles viam já o meu livro verde, que utilizavam para seus TCC, dissertação, tese de doutorado e por aí vai. Então, eu sou o cara que é o pesquisador. Legal. Tem outro que lembra aquele personagem de baile que parece que nem um Kiko lá. E por aí vai. Né? Você dá palestras. Eu já dei muitas palestras sobre a história. Você, inclusive, me conheceu na palestra que eu dei no Alex Carvalho. E, infelizmente, são poucas. Né? São poucas que vão surgindo durante o tempo. O pessoal não se preocupa muito em digamos assim, de ter essas palestras, né? De assistir essas palestras. Então, infelizmente... Mas eu acho que é importante, e até assim...
pessoas, para companhias, pessoas, escolas fora do Rio de Janeiro, acho que seria muito, muito importante, muito legal você dar essas palestras. Seria interessante. Basicamente, eu fui num congresso em Campina Grande, na Paraíba, dei a palestra. Eu fui em Belém, também um congresso de transição, dei a palestra. Isso aqui é história, cultura, é tudo. Eu fui na pós-graduação lá da FABEC em Curitiba, basicamente é a minha palestra. Eu fui por 2 anos seguidos, ou não seguidos, na SPDRJ falar sobre isso também. Boa, e por aí vai. Isso aí. Não, acho que todo mundo tem que ter essa palestra, tem que entender um pouco, tem que ler os livros, né? Até principalmente profissionais que querem entender do mercado, entender de onde veio. Tem que estar com o pezinho aqui. É isso, tem que ter. Eu vou divulgar mais aí, quero que o senhor cresça e sempre esteja aí divulgando essa arte que mudou minha vida. Mudou, eu falo para todo mundo. A minha pretensão é continuar por muitos anos contribuindo com a memória. Isso daqui mudou minha vida, isso daqui... Hoje tudo que eu faço é em prol de continuar dançando, né? Eu sobrevivo de outras coisas também, tenho fotografia, né? Tenho alguns vídeos, mas tudo volta para dança. Basicamente, eu sou profissional de TI, né? Que hoje em dia, antigamente era informática, hoje em dia é TI, sou analista de sistema, é isso que me dá o sustento. Mas eu estou tão entranhado na dança que eu posso até, uma época, ficar meio puto com a dança, alguma coisa assim. Mas não consegue, porque eu estou tão entrelaçado de todas as formas possíveis na dança de salão, que é uma coisa que faz parte da minha vida, não tem como tirar mais, e eu já botei isso na minha cabeça que, mesmo que em alguns momentos eu tenha ficado assim, desiludido com alguma coisa, né, não tem como, a minha história é essa, e eu tenho que valorizar e ao mesmo tempo continuar com isso daí. Ou seja, como diria o Zagallo, né, vocês vão ter que me engolir. É interessante porque às vezes a gente tem uma não ilusão, né? Mas a gente tem aquele momento que você tá de saco cheio, aí tá vendo que tá tudo a mesma coisa, aí você quer ver que o mercado, o cenário também não favorece, não te ajuda. Mas é isso, faz parte da vida, não é só a dança, é tudo isso, né? Que a gente tá na vida e isso vai acontecer de certa forma. Mas sério, não tem nada mais prazeroso do que, cara, você ir num baile de dança, deitar cansado na sua cama e falar que assim, caraca, hoje eu dancei pra caramba. E sabe o que é o mais interessante? Depois desses bailes que você vai e dança, fica cansada, você acorda tipo assim, caraca, quero dançar. Olha, acontece muito isso comigo. Eu vou num lugar que eu danço, que eu acordo e falo, porra, quero dançar de novo. Olha, eu vou passar uma opinião, né? Uma experiência pessoal que eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Na década de 90 eu falava exatamente como você está falando, né? Nunca vou deixar de ter essa sensação. Vai tocar aquela música, eu vou querer dançar. E continuou durante muitos anos. Mas chegou um ponto que já não... Eu estou em tão pouco baile, né, nos últimos anos, baile mesmo para dançar. Eu estou vinculado, o pessoal me chama para cá, eu vou num baile tal, eu vou vender livros. Social, mas dançar mesmo... Eu não tenho dançado há muito tempo, já tinha parado já uns 2, 3 anos antes da pandemia. Eu estava indo no Mauro, né, para dançar, e ao mesmo tempo já tinha mesmo deixado de ir lá, né, porque tipo assim, meio que tinha cansado de por baile, vamos dizer assim, né. E hoje em dia eu me vejo muito enferrujado, ele já toca aquela música, eu já não sinto mais, ou seja, por incrível que pareça, acontece isso, você ficar muito tempo sem dançar. Então no ritmo, tem que evitar ficar muito tempo sem dançar. Aliás, falando sobre isso aí, só para fechar, falando que esses profissionais que eu tirei me deixaram felizes porque gostavam, né? Dançando há uns 2 anos atrás, lá no Mauro Lima, uma professora novinha, gente muito boa, Perna, gostei de dançar contigo, você dança aquele samba de gafeiro clássico, tradicional, não sei o que, porque eu danço mesmo a dança da década de 90, né? E ela achou diferentérrimo, ela tem o quê, 25 anos, ela achou diferentérrimo, aquela coisa ali e tal, gostou, tal, tá vendo? Dança da antiga também tem esse é o ponto, é bom ter esse tipo de coisa, e lembrar que o samba de gafeira tem todas as suas raízes aí, é isso. Mestre, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado a você, Michel. Contar um pouco da sua história, contar um pouco da história da dança de salão, sobre a gafieira, tudo aí
Brasil, Rio de Janeiro. Espero aí que venda bastante livro, continue vendendo, que as pessoas olhem os seus livros, né, e as suas palestras, seu conhecimento como algo que vai passar de gerações para gerações. Muitas gerações. Se depender de mim aqui, do Pô de Dança, estamos documentando uma parte. Eu sei que tem muita coisa ainda para falar, mas expandir e cada vez mais as pessoas saibam aí dos seus livros, das suas experiências e tudo mais. Eu dou os parabéns aí por esse trabalho que você está fazendo, como eu já falei desde o início, né? Eu acho importantíssimo essa documentação. Eu sou o cara da documentação, então acho importantíssimo esse tipo de coisa, né? E tá aí, tá registrado. É isso, beleza? Então é isso, galera. Esse foi mais um Pô de Dança, beleza? Com o nosso querido Perna. Temos aí, ó, ele que é pesquisador, fotógrafo, bastante coisas aí envolvida. Vou deixar todos os links aí. E até danço. Dança também. Deixar todos os links aí para que vocês consigam comprar os livros. Lembrando, quem falar que tá aqui no Pô de Dança, quem viu no Pô de Dança, tem 20% de desconto aí, lançou o cupom. Beleza? E é isso aí. Muito obrigado. Vejo vocês, então, em mais um Pô de Dança por aí. Valeu!